Fala galera, hoje eu quero falar alguns truques, algumas dicas que fizeram a total diferença para eu tirar mais do que 100 na minha prova do TOEFL. Fica ligado! Fala galera, beleza? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Matheus Tomoto, estou gravando aqui diretamente de Harvard. Já deixa o seu like aí no canal, ajuda a gente a crescer aí. E bora falar sobre o TOEFL hoje, que é um tema super comum, principalmente para quem quer fazer a faculdade fora do Brasil. E tem alguns truques que ninguém fala, mas fazem toda a diferença na hora da prova. Fica ligado! Dica número 1. Tenha muito claro qual é a nota que você precisa tirar no TOEFL. Por que você está fazendo essa prova? Quais são as faculdades que você vai aplicar? Quais são as notas que você precisa para cada uma dessas faculdades? Se você não tiver isso claro na sua mente, você vai fazer a prova no escuro, sem saber qual ali é uma nota boa para você tirar. Você precisa analisar os requisitos das instituições que você quer entrar e ver qual é a nota que ela está exigindo, se é 70, se é 80, 90, mais de 100. Cada instituição tem uma média diferente de notas que você precisa tirar e reparem, não é somente a média das notas que conta. Cada uma das 4 colunas dos pilares ali do inglês que é avaliado no TOEFL também tem as suas respectivas notas. O 120, que é a nota total do TOEFL, ele é dividido em 4 colunas de 30 pontos cada, 30 de writing, reading, listening e speaking. Então fica ligado, porque nem todas as faculdades vão cobrar somente a nota total. Talvez eles também peçam para você tirar uma nota mínima em alguma dessas habilidades. É muito comum isso acontecer. Como o TOEFL não mede a sua fluência em inglês, a gente já falou sobre isso aqui no canal, ele vai medir a sua metodologia, a metodologia TOEFL, que é o que eles medem. A minha maior dica para vocês é: não estudem muito a gramática inglesa. Na verdade, a gramática nem vai ser diretamente avaliada na sua prova. Não estude por livros convencionais. Estude refazendo a prova. Pegue simulados na internet e estuda arrebentando. Lembre-se, você não precisa saber falar inglês fluente para passar nessa prova. Aliás, em alguns casos, como o meu, eu nem sabia falar inglês e em 3 meses consegui me preparar e consegui tirar uma nota excelentíssima acima de 100. Estudar com simulado, estudando a metodologia da prova, é muito, infinitamente mais importante do que estudar o inglês em si, beleza? Entenda o que a prova está querendo avaliar. Terceira dica, algo que eu acho essencial e que vai te ajudar pra caramba. O TOEFL, ele tem uma pegada muito acadêmica, então ele vai colocar para vocês textos aqueles textos que a gente vê em livro didático, só que os livros didáticos americanos. Mas existe uma grande probabilidade de você encontrar textos falando sobre dinossauros, sobre os mamíferos, sobre alguma pintura antiga, muito texto histórico, muito texto científico. Minha sugestão é, enquanto você estiver estudando com provas antigas, se tiver algum tema que você nunca ouviu falar na sua vida, estude um pouquinho mais se eles estiverem falando sobre mamíferos e tal, e estude isso em inglês. Por quê? Porque daí a sua mente vai começar a estar preparada para aquele tipo de conversa que é mais científica, usam palavras diferentes, e aí você não vai ser pego de surpresa e tudo isso vai acelerar a sua prova do TOEFL. Lembrando, a prova do TOEFL, apesar de ter 4 horas e meia, uma prova gigante, ela é muito longa, ela tem pouquíssimo tempo para cada uma das questões. Então, se você já tiver a sua mente mais ou menos preparada ali com o que vai cair, com os temas mais comuns das provas, e isso é facilmente achado na internet, a sua mente vai raciocinar mais rápido, você não vai precisar ter que traduzir mentalmente a palavra, e isso vai facilitar você fazer a prova. Dica especial e importante. Dica número 4. Como o TOEFL ele é feito 100% no computador, em alguns lugares, não só em todos, tá? Mas em alguns lugares pode acontecer enquanto uma pessoa está terminando a prova, outra pessoa está entrando para fazer a prova na mesma sala. Isso pode acontecer em alguns lugares, não é o ideal,
mas a gente tem que estar preparado para qualquer coisa, na verdade, porque é uma prova cara, $250 ali, quase R$1.000, dependendo de quanto estiver a cotação do dólar. Então, se investir uma grana, você tem que estar preparado. Então, compensa ligar para a escola, perguntar se todo mundo vai começar no mesmo tempo, e se não for começar no mesmo tempo, fique preocupado com isso, para que quando você chegar, você já esteja mentalmente preparado. Porque imagine só se você não soubesse dessa informação. Você chega na sala imaginando que todo mundo vai começar às 13 horas da tarde, mas tem gente que está fazendo a prova desde as 11 da manhã. Você chega lá, a galera está com 2 horas de prova, você chega, está todo mundo falando o speaking na hora que você entra, e você acaba de começar a primeira parte da prova, que é o reading. E daí você vai ler um texto enquanto está todo mundo falando ao seu redor, 40, 20, sei lá quantas pessoas estiver numa sala. Vai tirar totalmente a sua concentração. Então, fique ligado nesse ponto, e se você descobrir que a escola que tu já marcou, já pagou o TOEFL, foi desse sistema e que a galera não começa no mesmo horário, se prepare psicologicamente, fecha ali sua mente, começa a estudar até mesmo ouvindo barulho, que isso pode te ajudar, e não somente no reading. Bora lá para a dica número 5. Mesmo que você comece a prova, todo mundo no mesmo horário, todo mundo ali seguindo o fluxo, quando chegar na hora do speaking, todo mundo vai falar. Porque é uma prova que você tem que mostrar o quão bem você sabe falar inglês, não é verdade? Então, aqui eu tenho 2 dicas para você. A primeira é, tenha certeza que o seu fone de ouvido está bem fechadinho ali, para você deixar com que o mínimo de ruído possível chegue ali no seu ouvido para não te atrapalhar. Segunda dica, prepare-se para esse momento. Então, quando você estiver estudando, na última semana sua de estudos, tenta se preparar psicologicamente. Coloca som alto enquanto você estiver estudando, ou começa a estudar em algum lugar que é muito movimentado, que a galera faz muito barulho, por exemplo, salas de estudos de faculdades, ou se você tiver uma sala de estudos na sua escola. Começa a se preparar, deixar o seu cérebro preparado para se concentrar, mesmo com muitos ruídos e com tudo para fazer você desfocar a sua atenção. Lembre-se, essa é uma oportunidade que é única na sua vida, a de fazer a prova para comprovar que você tem um inglês legal para conseguir entrar numa faculdade. Então você precisa dar o seu melhor e não pode deixar nada te impedir de tirar aquela nota que você precisa. Dica número 6, principalmente para a primeira parte da prova, que você tem que ler e interpretar vários textos. Primeiro de tudo, obviamente, você não vai ler, você já sabe disso. O que você deve fazer? Primeira coisa, leia todas as perguntas relacionadas àquele texto. Segunda coisa, geralmente a primeira pergunta ela vai estar relacionada ao primeiro parágrafo. A segunda pergunta ao segundo parágrafo ou alguma coisa ali naquela região. Nunca vai acontecer no TOEFL de você ler a última pergunta e ela está relacionada ao primeiro parágrafo. E o contrário também. Nunca você vai ver a primeira pergunta relacionada ao último parágrafo. Geralmente as perguntas são feitas em ordem cronológica de acordo ali com os parágrafos do texto. Isso te ajuda bastante. Sétima dica, ainda relacionada ao reading. Quando você estiver procurando um parágrafo ou alguma frase específica, só vai existir no reading uma única frase que responda a sua pergunta. Então você não precisa ler o texto inteiro para ter certeza que não existe uma outra informação lá para frente. Se você já achou a frase ali que tem a palavra ou a informação que você busca, aquela está ali a solução. Não tem nenhum truque. Apesar de existir algumas pegadinhas na parte do reading, esse não é um dos truques, ok? Então se você achar a frase que tem a resposta, não vai ter uma segunda frase combatendo, falando alguma coisa contra para ter 2, 3 respostas ali para te confundir. Eles não fazem isso. Oitava dica. O listening, na minha opinião, é uma das partes mais fáceis da prova. Até porque a gente já está acostumado, assistindo muito filme legendado, seriado legendado, nós jovens já estamos acostumados aí, né? Todo mundo já assistiu Game of Thrones, ou deveria ter assistido, né? Bom, então o nosso ouvido ele já está um pouco mais acostumado com o inglês. É uma parte que você não precisa se preocupar tanto, vai de boa, vai suave, não tem pegadinha no listening, assim como tem algumas no reading, então vai suave. O que é importante no listening? Ouvir os detalhes. Lembre-se, o sotaque utilizado vai ser o inglês americano, não o inglês britânico e muito menos o inglês australiano, que, puta merda, é difícil de entender. Vai ser o inglês americano. Então, quando você for estudar, ouça coisas que foram feitas nos Estados Unidos.
beleza? Preste atenção nos detalhes, que é isso que vai salvar a sua prova. E lembrando, você vai ter um papel para anotar. Essa é a próxima dica. Mas quando você for anotar, repare, eles não vão te dar, geralmente, né? Pelo que eu conheço da prova, pelas vezes que eu fiz 4 vezes a prova do TOEFL, todas as vezes, todos os meus amigos, eles nunca entregaram uma caneta. Geralmente eles dão para você um lápis. Então se acostume a escrever numa folha de papel com lápis. Pode parecer um detalhe pequeno, mas de repente pode fazer a total diferença para você que não está acostumado a escrever com lápis, tal, né? Isso pode embananar um pouquinho aí e talvez até fazer com que você perca alguns minutos que podem ser preciosos pela falta de prática. Lembre-se, estuda com lápis que pode te dar uma força aí. Um detalhe pequeno, mas pode fazer diferença. Próxima dica, não esqueça de levar comida. Como a prova do TOEFL ela é muito grande, ela tem 4 horas e meia, não sei vocês, eu preciso comer para pensar. Não sei vocês, mas 4 horas e meia de prova. Depois das 2 horas e meia, vai ter um intervalo ali de 10 minutos. Tira esse tempo para dar uma volta, bebe uma água, pega ali, sei lá, uma barrinha de cereal, come alguma coisa, que isso vai ajudar você pra caramba. Principalmente se sua prova for de manhã. E como o TOEFL ele não é feito em todas as cidades, ele é um pouco restrito, né? A gente sabe disso. Geralmente as pessoas precisam viajar algumas horas para fazer o TOEFL, tá? Então se prepare para isso. Se prepare para essa viagem, para você ter um tempo de tomar um café da manhã antes, para você fazer bem a prova. Que tudo isso, novamente, são os detalhes que fazem a diferença. E a minha última dica para você é a seguinte: não menospreze a prova do TOEFL, nenhuma das habilidades que ela mede. Talvez você pode achar, poxa, eu sou muito bom de interpretação de texto, tô craque no reading, nem vou treinar, pra que eu vou ler um livro inteiro aqui? Não. E é aí que o negócio pega. Na verdade, a maioria dos meus amigos, todo mundo, e vocês sabem que eu sou mentor de jovens, já dei mentoria para ajudar mais de 600 jovens a conquistarem vagas fora do Brasil. Todos, sem exceção, foram mal quando fizeram TOEFL pela primeira vez no reading, que é uma das partes que a galera acha mais fácil da prova inteira. Por quê? Porque sem querer, acaba menosprezando a prova. Não faça isso. A prova, novamente, não é de inglês, é de habilidade. Então eles vão cobrar as habilidades que eles querem do reading, não necessariamente sua capacidade de ler. Todo mundo consegue ler o Harry Potter em inglês, que eu acho que é um livro super suave. Por sinal, recomendo, hein? Se você quer melhorar o seu reading, pega alguns livros para você ler, mas não pegue livros infanto-juvenis, narrativas. Tente pegar alguns livros científicos. Tente pegar uma revista tipo a Times, uma revista de jornalismo, uma Science, sei lá. Alguma revista talvez até voltada para ciência ou história, que isso pode ajudar, que é geralmente o estilo de texto que acaba caindo na prova. Lembre-se, tem muito material disponível na internet. Você não precisa fazer um curso de inglês, não precisa estudar 10 anos de inglês para fazer a prova. Você não precisa gastar muito para que pessoas te preparem para ela. Existe muito conteúdo gratuito na internet. Eu consegui aprender sozinho em 3 meses, estudando de casa, só com simuladores, e recomendo que você faça o mesmo. O que vai fazer a diferença vai ser o seu esforço e o quanto você vai se dedicar para fazer esse seu sonho de passar numa faculdade internacional se tornar realidade. Se você gostou do vídeo, se alguma dica te ajudou, deixa um like aí, pô. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, compartilha no seu grupo aí de amigos que tá querendo ir para fora. Vamos ajudar a espalhar nessa corrente do bem aí de compartilhar informação. Contem comigo, um abraço aqui diretamente de Harvard, nos Estados Unidos. E quando você passar numa faculdade internacional, de repente, se você vir até aqui para Harvard, eu vou adorar tomar um cafezinho contigo, te mostrar meu laboratório, dar um abraço em você e te dizer parabéns, mano, você conseguiu. Lembre-se, o que importa não é de onde você vem, não é se você estudou na melhor ou na pior escola, não é se a sua família é rica ou se a sua família é pobre. O que importa é aonde você vai, quais vão ser os seus passos para chegar até lá, o quanto você vai se dedicar para fazer o seu sonho se tornar realidade. Um grande abraço, até a próxima, valeu!